Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Dando continuidade às nossas aulas de geometria espacial, nessa eu venho trazer para vocês a definição do que vem a ser um prisma e alguns dos seus principais elementos. Primeira coisa, para a gente considerar, para a gente construir um prisma, a gente precisa de um plano. Então aqui esse plano que você está vendo é um plano onde eu vou construir o meu prisma. Primeira coisa também, você precisa de um polígono. Então eu vou considerar aqui um hexágono no caso, então um polígono, ou seja, de 6 lados, nesse meu plano inicial. Beleza. Depois que eu considerar esse hexágono, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou construir agora o meu prisma a partir desse hexágono. Para a gente construir um prisma, a gente precisa do quê? De um plano paralelo a esse plano inicial. Então vamos considerar aqui um plano paralelo a esse plano que a gente tem de início. Beleza, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou habilitar os meus vértices. Eu vou deixar aqui em destaque todos os vértices desse meu polígono original, ou seja, desse meu hexágono. Depois de habilitado aqui os meus vértices do meu polígono, agora a gente vai para a construção. O que a gente faz? Primeiramente, a gente considera um ponto pertencente ao outro plano, certo? E aí eu vou considerar a reta que passa, por exemplo, por esse vértice preto aqui e esse vértice vermelho que eu acabei de considerar lá no outro plano. Então, quando a gente considerar essa reta, qual que é o objetivo? Agora eu vou construir retas paralelas a essa reta aqui, passando pelos outros vértices do meu polígono. Ok? Então, ó, vem comigo. Pronto. Depois que a gente construir essas retas, se você observar, essas retas vão interceptar o meu polígono lá de cima, lá o meu plano lá em cima, tá bom? No caso aqui, né, esse aqui até ficou um pouquinho fora, mas como você tem que pensar, o plano é uma superfície infinita, então essas retas vão ter o quê? Interseção com o plano lá de cima. Essas interseções vão ser habilitadas, então vou habilitar aqui os pontos de interseção que a gente tem. Ok, quando eu fizer isso, pessoal, depois que eu ligar esses pontos, a gente vai construir também um polígono. E mais, esse polígono ele vai ser também um hexágono e mais ainda, ele será congruente a esse polígono da base. Então o que a gente fez? A gente construiu um polígono totalmente congruente ao polígono da base. Isso já é mais do que suficiente para a gente construir o que a gente vem chamar de um prisma. Então, se eu reunir todos os segmentos aqui, se eu, por exemplo, construir o segmento que passa por esses dois pontos que eu estou deixando em destaque e fazer isso para todos os lados, a gente vai construir o que a gente vem chamar de prisma. Então, antes de mais nada aqui, eu vou desabilitar essas retas, que elas não são mais necessárias para a gente. Então, o que a gente vai fazer? Depois que eu desabilitar, imagine só que eu consiga ligar todos esses vértices, a gente vai construir o que a gente vem a chamar de prisma, que seria essa figura que você está vendo agora. Então, pessoal, se você perceber, como a gente tinha dois planos paralelos, consequentemente nós temos aqui dois polígonos paralelos. Esses polígonos paralelos vão ser chamados de base do meu prisma. O que isso significa? O meu prisma ele tem duas bases. Essas duas bases são congruentes. Então, quando o exercício falar, considere a base de um prisma, tanto faz a base que você vai considerar. Os vértices dos polígonos são os vértices do meu prisma. Então, ou seja, se o meu prisma aqui na base tinha 6 vértices, o lá de cima tem mais 6, então significa que o total é 12. Se fosse um pentágono, seria 5 embaixo e 5 em cima, e assim sucessivamente. Esses segmentos que unem os vértices são as arestas do meu polígono. Essas que não estão na base são chamadas de arestas laterais. Então, essas que eu estou marcando aqui para vocês são as arestas laterais. Observe que a quantidade de arestas laterais é exatamente igual à quantidade de vértices do meu polígono. O que mais que a gente falta definir? Se você observar aqui, pessoal, devido à nossa construção, as faces, que a gente chama aqui de faces laterais, que é essa que está em destaque aqui para você, sempre vai ser um paralelogramo. Porque a gente construiu dois polígonos paralelos, então significa que a aresta da base aqui, da base de baixo, é exatamente paralela à aresta da base de cima. Como a gente construiu aqui as faces laterais a partir de retas paralelas, então significa que essas arestas laterais aqui também são paralelas. Consequentemente, você tem um quadrilátero de lados opostos paralelos. Esse quadrilátero é chamado do quê? De paralelogramo. Então, significa que o meu prisma, as faces laterais são sempre o quê? Paralelogramos. Quando, pessoal, essas arestas, ou seja, quando uma aresta lateral for perpendicular à base,
a gente vai ter um prisma que a gente vai chamar de prisma reto. Então, por exemplo, esse aqui eu não sei se está perfeitamente, porque eu não estou aqui trabalhando com ângulo, mas se você for perceber, esse aqui seria o que a gente poderia pensar de um prisma reto. Se eu, por exemplo, puxo um pouquinho para o lado, a gente tem um prisma que a gente chama de prisma oblíquo. Ok? Então essa aqui é a definição, essa é a nossa aula sobre definição de um prisma. A partir do próximo vídeo a gente vai trabalhar com o que a gente consegue calcular a partir da definição de um prisma. Então aqui a gente tem, se você perceber, a gente pode brincar à vontade com esse meu prisma. Esse caso aqui, ele é um poliedro, a gente pode, por exemplo, aqui ter diversas maneiras, né? Aqui, ó, o meu prisma, diversos modelos. Então, no caso aqui, como aqui é um hexágono, não vai ter muito o que fazer com a quantidade de lados, mas eu posso modificar aqui que ainda a gente vai ter um prisma, tá certo? Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre poliedros. Um grande abraço para vocês, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!